Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso novo método de ensino aqui do Byte para poder passar a aula de Torá para vocês. Eu sei que esse é um momento que não está fácil, todo mundo de quarentena em casa, mas para a gente não deixar a sustentação do mundo no estudo de Torá, segue aqui um estudo para vocês poderem acompanhar diretamente de casa. Eu sou o André Erles e a gente vai aprender nesse nosso módulo a história do povo judeu, desde Abraham até a saída do Egito. Eu acho muito interessante a gente começar por esse tema. Por quê? Porque a gente às vezes aprende na escola de uma maneira um pouco geral e nem sempre de ordem sequencial. Então às vezes a gente não sabe quem é quem casou com quem, o que aconteceu, como é que a gente chegou na situação que a gente se encontra hoje. Então, para poder ajudar vocês, a gente vai colocar isso numa linha sequencial, numa linha do tempo, para poder ajudar e esclarecer todas as nossas dúvidas, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, manda aí um comentário, faz uma postagem e assim que eu puder, eu vou responder e vou ajudar vocês. Então vamos lá, galera. A gente vai aprender aqui também mais um ponto que eu esqueci de mencionar. A gente vai aprender sobre a história bíblica. A pergunta é, em que ponto que a gente pode confiar na história bíblica? Em que ponto a gente pode pegar a Bíblia, a Torá, como uma fonte confiável e falar, não, tá ótimo, tudo isso aqui tá certo, tudo que tá aqui foi Deus que mandou, Deus que escreveu, então é a verdade. Agora, a partir de que ponto que a gente consegue confirmar e comprovar essa situação? Isso a gente vai também tentar pegar um pouquinho e aprender um pouquinho na nossa aula. Então, um problema que a gente tem com as fontes, nas histórias bíblicas. Existem basicamente dois tipos de fontes. Quais são esses dois tipos de fontes que existem? No caso da Torá, que a gente vai aprender aqui a parte judaica, existe o texto bíblico, que é a própria Torá. Também existem outras fontes históricas, como descobrimentos arqueológicos e textos epigráficos, Outros tipos de textos da época que qualquer pessoa possa ter escrito, ou qualquer tribo ou comunidade possa ter escrito. Tá bom? Então a gente tem esses dois tipos de fontes. Como é que a gente vai juntar a fonte da Torá com essa fonte normal, essa fonte comum, aquilo que é bíblico, juntando com aquilo que não é bíblico? A gente começa com Tanar. Pessoal, isso aqui é o Tanar, tá bom? Tanar. O que significa que é o Tanar? Tanar é a junção dessas três iniciais. Tanar. O Ta vem de Torá, que é o Pentateuco, os 5 livros, aquele rolo, a Torá como a gente conhece em si. A gente tem o Na, que seria os Neviim, os profetas, e o Raf, o Ktuvim, os escribas. Então aqui a gente tem o Tanar. São esses 3 tipos de textos. Primeiro, a Torá, o Pentateuco, os Neviim, os profetas, e os Ktuvim, os escribas. A gente vai ver daqui também qual desses textos realmente ele segue um contexto divino e qual deles que não tem um contexto assim tão divino. Tá bom? Não que ele não seja divino, é claro, você está aqui, está na história do nosso povo, a gente parte do princípio que ele é um texto divino, mas uma coisa que é de consenso geral é que o Tá de Torá, ele é um texto divino. Deus deu, Deus escreveu, Deus passou para Moshe, que escreveu outra parte, e a gente tem o restante das nossas escrituras, que sim foram pessoas que escreveram, só que não pessoas comuns, pessoas com profecias, pessoas escolhidas por Deus, reis e profetas e tudo mais. Eles escreveram esses textos, pessoas qualificadas para escrever e não qualquer uma. Mas ainda assim a gente vai se perguntar aonde que isso se encaixa na verdade. Como que eu posso acreditar que esse texto ele é um texto histórico e não somente um texto divino? Texto divino ou criado pelo homem. Será que Abraham, Yitzhak e Yaakov, eles realmente existiram? Ou são só nomes que foram inventados para poder dar um contexto histórico? Pode ser que exista a história daquela pessoa, de uma pessoa qualquer, a história de um povo, e a gente tem que dar um nome para ele, então vamos chamar de Abraham, vamos chamar de Abraão,
vamos chamar de Isaac, vamos chamar de Jacó, porque assim vai ficar mais conveniente a gente poder identificar quem é quem e quem foi quem. Quem foi quem? Será que isso realmente existiu? Será que foi dessa maneira? Né? Será que o texto bíblico ele é um legado divino ou ele foi simplesmente escrito pelo homem? Um homem com uma grande concepção do mundo, um homem com uma grande inteligência que falou, quer saber? Eu sei de tudo, sei da verdade, eu vou escrever aqui um texto que depois de 3.000 anos ninguém vai conseguir contestar. É isso que acontece com a Torá hoje. Divino ou humano, ele é um texto que ele é incontestável nos dias de hoje. Ele é um texto mais do que atual. Ele parece que é uma coisa arcaica, mas ele é mais do que atual. Em que medida a gente vai poder acreditar nesses textos? Pessoal, vamos pensar o seguinte, imagina só, que a gente tem o Joãozinho. O Joãozinho, ele é líder de uma tribo. Uma tribo de, não sei, poucas pessoas, centenas de pessoas. E perto da tribo do Joãozinho, tem a tribo do Pedrinho. E, de repente, os dois começam a guerra. O Joãozinho ataca o Pedrinho ataca o Joãozinho, eles começam a brigar, começa uma batalha sangrenta que dura 1, 2, 3, 5 dias, uma semana, dura um mês, e eles estão lá lutando e brigando um com o outro. A gente sabe que na guerra não tem vencedores, só tem perdedores. E acaba aquela confusão, o Joãozinho chega para a sua aldeia, chega lá na sua tribo, cheio de baixas, ele pega um texto e começa a escrever. Nesse mês, eu, Joãozinho das Neves, dei um pau na tribo do Pedrinho. Tá lá, ele escreveu o texto dele, falou que ele foi vitorioso. E guardou. Na tribo do Pedrinho foi a mesma coisa. O Pedrinho voltou para casa, cheio de baixa, não voltou muita gente. E vai lá, ele pega um texto e começa a escrever a mesma coisa. Ele fala que naquele mês, a tribo dele deu uma surra na tribo do Joãozinho. Aí vem a pergunta, pessoal, aonde mora a verdade? Será que o Pedrinho tem a verdade, ele é o dono da verdade? Ou será que o Joãozinho que é o dono da verdade? Como é que a gente faz para saber quem é o texto verdadeiro ou não? São tribos pequenas, sumiram, acharam os textos, milhares de anos depois, 1000 anos depois acharam aquele texto. Como é que você sabe se aquele texto realmente ele é verídico ou se simplesmente é uma invenção do homem, né? Se ele inventou, se o Joãozinho inventou, e a gente vai ter como comprovar ou não. Pessoal, história. O conceito de história é investigação. Da onde veio isso? História vem do grego historiar, que significa pesquisa, conhecimento advindo da investigação. Como surgiu isso? Isso começa com Heródoto. Por quê? Ele decidiu investigar a guerra entre os persas e os gregos. Aqui é fácil. Ele decidiu investigar. Então você pega e você vai colhendo alguns fatos, você colhe depoimentos, você colhe artigos históricos e você vai montar a sua história. A gente tem um problema quando a história não tem uma sequência. Hoje, se você hoje acha qualquer achado arqueológico, como é que você descobre a história daquele achado? Não descobre, você inventa a história daquele achado. Mas será que eu invento da minha cabeça? Também não. Você vai pegar aquele achado, se você achou um vaso, você vai datar aquele vaso, você vai ver qual foi a época daquele vaso, e você vai encaixar aquele vaso num contexto histórico, mais a história daquele vaso, para que ele servia, quem achou realmente é o que vai ser o dono da verdade, que vai dar a história daquele objeto. A gente sabe que os textos bíblicos eles foram escritos entre o século X e o século IV antes da Era Comum. Eles eram tradições orais que posteriormente foram redigidas. Tá bom? No começo, todo o texto ele era falado, tudo era comentado, explicado, até que houve a necessidade de você escrever para você não perder todo aquele texto, toda aquela história. O único povo que tem a sua história detalhada sobre o seu passado é o povo judeu. Aqui começa a ficar interessante. O povo judeu tem sua história detalhada do começo, no meio e
ainda não tem fim, nosso povo não tem fim, nosso povo é eterno, né? Mas a nossa história não termina. Mas a gente tem a história do nosso povo desde o começo até os dias de hoje. Começando com quem? Com Adão? Não. Começando com Noé? Com Noah? Também não. A história do nosso povo começa com Avraham. Como que a gente sabe que a história do nosso povo começa com Avraham? A gente vai chegar lá. A gente sabe que existem relatos de escrituras de outros povos, os assírios, os persas, os egípcios. É verdade que aqueles povos existiram, só que você tem relatos daqueles povos que existiram e sumiram e não deram continuidade. Muitos deles em guerras pereceram ou perderam todo o seu império e acabou se dispersando de maneira que se perdeu como um todo. Mas o único povo que tem a sua história de modo contínuo é o povo judeu. Agora vai começar a entrar na parte que a gente quer. A história do povo judeu na antiguidade. Avraham, no caso aqui, né, ele é datado do século XVIII até o século XVI, antes da Era Comum. Está colocando no contexto uma data gregoriana, né, no calendário mundial. Então, no calendário mundial, ele seria do século XVIII até o século XVI, antes da Era Comum. Vayomer Hashem el Avram, Lech lecha, me'artzecha, me'moladecha, me'beit avicha, el haaretz asher areka. Pessoal, aqui é interessante. Aqui a gente vai começar a história do povo judeu. E a história do povo judeu, ela começa exatamente na Parashá de Lech lecha. Começa onde? Exatamente com esse versículo. Vayomer Hashem el Avram, Lech lecha, me'artzecha, me'moladecha, me'beit avicha, el haaretz asher areka. Aonde Deus fala para Abrão: sai da sua terra natal, sai da casa do seu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Pessoal, o que começa aqui? O que está acontecendo aqui na nossa história? Começa o pacto de Deus com o povo judeu. Mas que pacto é esse? O pacto da terra de Israel. É a primeira vez que a gente vê aqui mencionado a terra de Israel. Deus fala para Avraham: sai da sua casa, sai de onde você mora, sai de perto do seu pai, sua família, nessa terra que você vive, e você vai para a terra que eu vou te mostrar. Que eu vou te mostrar e vou dar para você e para toda a sua geração. Então, pessoal, aqui começa o pacto do povo judeu com a terra de Israel. Tá bom? Então, nesse contexto histórico nosso, na história de Avraham, que aqui ele se chama ainda Avram, Avram se casa com Sarai, né? Casou com Sarai. Ele parte de Ur-Kasdim, que é terra de Ur dos Caldeus, que ficava na Mesopotâmia. Pessoal, já para pensar um minuto. Peraí, de onde veio Avraham? De onde veio nossa descendência? De onde veio os nossos patriarcas? Né? De onde eles vieram? Você sabe me dizer de onde eles vieram? Está aqui. Eles vieram da cidade de Ur-Kasdim, que ficava na Mesopotâmia. Vamos botar aqui um mapa para a gente entender. Então, pessoal, olha só. Aqui é a terra de Ur. E Avraham sai da terra de Ur. Ele vem subindo, vem subindo, vem subindo, e vai até Haran. E de Haran, ele vem descendo até a terra de Canaã, que viria a ser a terra de Eretz Israel, terra essa que Deus promete para Avraham. Aí você pode estar olhando o mapa e se perguntando: por que então que Avraham ele não parte daqui direto para cá? Né? Não sei te dizer, mas a gente vê aqui mais ou menos uma sequência, uma linha, como é que ele segue a linha, né, linha da água, vai até a cidade de Haran, que é uma comunidade grande, depois ele desce para a terra de Canaã. A gente vê que nessa linha reta, realmente devia ser um deserto muito grande, uma seca muito grande, que não valeria a pena você fazer todo esse trajeto. Mas a gente vê que esse aqui é o mapa bíblico da época. Na época de Avraham, na época de que Avram sai de Ur-Kasdim, esse era o mapa e eram as cidades da época. Aonde que isso se encaixa
no mapa de hoje em dia, ele se encaixa da seguinte maneira. Aqui, Ur fica hoje onde é o Iraque. Ou seja, o nosso patriarca, Avraham, o que ele era? Ele era israelense? Não, ele era iraquiano. Então, ele nasceu aqui no Iraque, depois vai lá para a Síria, e da Síria depois ele desce para a terra de Israel. Tá bom? Essa foi a trajetória que Avraham fez com Sarai, e não só com Sarai, ele também faz com seu sobrinho Lot e com alguns dos seguidores que Avraham foi colhendo durante a sua estadia, né, em todas essas cidades e durante todo esse trajeto. Então ele viajou, né, com seu sobrinho e com seus seguidores. Ele chega na terra de Canaã, a terra que Deus mandou. Deus falou para ele, vai para a terra de Canaã, chega lá, né, que eu vou te fazer uma grande nação, vou te dar tudo bom e melhor. Só que ele chega na terra e tem fome. Fome na terra de Canaã. Fome aonde Deus falou que teria fartura. Então Avraham, ele se vê obrigado a descer para o Egito. O Egito também já era uma grande potência, já era uma grande nação, né, com muita fartura, com muita riqueza, e Avraham, ele vai em direção ao Egito junto com Lot e seus seguidores e também com sua esposa Sarai. Quando ele chega no Egito, a gente conhece a história, ele está chegando no Egito, ele tinha sua esposa Sarai, que era uma mulher muito linda, muito bela. A Torá fala que ela morreu aos 127 anos, com uma aparência ainda jovem, uma aparência bonita, e ela era uma das mulheres mais bonitas daquela época, não só daquela época, mas do contexto todo da Torá. Então, quando está chegando no Egito, Avraham fica com medo de que o faraó vai tomar sua esposa, ou o faraó, ou qualquer egípcio, porque eles não tinham muitos escrúpulos. Se eles achavam a mulher bonita e achavam por bem pegar ela, eles iriam pegar aquela mulher. Então Avraham vira para Sarai, e fala, olha só, chegando lá, você fala que você é minha irmã, não fala que você é minha esposa, porque talvez os egípcios vão me matar para poder ficar com você. Tá bom, ela faz assim, o faraó toma Sarai, mas ele não consegue ficar com Sarai. Vem uma praga em cima do Egito, uma praga em cima do faraó, e ele fica doente, ele não consegue ficar com Sarai, até que ele tem um sonho e ele entende o motivo disso tudo. Ele entende que o motivo disso tudo é o fato dele estar com Sarai, esposa de Avraham, que era um homem santo, um homem abençoado por Deus, e ele decide devolver Sarai por Avraham, faz um pacto com Avraham. Avraham sai do Egito com muita riqueza, mas não é só com muita riqueza que Avraham sai do Egito. Ele também sai do Egito com Agar. Quem é Agar? Essa mulher que na Torá aparece como a serva de Sarai. Ela não era uma mulher qualquer. Ela não era uma egípcia qualquer. Ela era a princesa do Egito. Aí você pergunta, como que a princesa do Egito larga a casa do seu pai, a casa do faraó, e decide ir ser nômade junto com Avraham e com Sarai? Nesse contexto todo, que ela vê que Avraham está com Deus, que Deus está com Avraham, está com Avraham e Sarai, ela fala que é melhor ser serva na casa de Sarai do que ser a princesa do Egito aqui no meio de toda essa confusão, essa idolatria, e estar longe de Deus. Então ela decide sair junto com Avraham e com Sarai. E aqui Agar se junta à comitiva do Avraham que deixa o Egito. Depois de um tempo que Sarai não engravida de Avraham, então o que ela decide? Ela pega Agar, a sua serva, e entrega para Avraham. Pessoal, eu sei que parece um pouco doido, parece muito maluco. Que mulher, em sua consciência, pega a sua serva, a sua empregada, a sua escrava, entrega para o seu marido para ter um filho com seu marido? O que a Torá quer dizer com isso para a gente? Se vocês pegarem relatos das tribos, relatos dos povos daquela época, isso era uma atitude muito comum. Muito comum. A mulher que não podia ter filhos ou que não conseguia ter filhos, ela entregava outra para o seu marido, para que ele pudesse ter filhos, e na hora que a mulher, essa escrava, essa empregada, essa serva, fosse ter um filho, a sua
senhora, sua ama, ia junto com ela, ficava na posição de parto junto com ela, para como se o filho também tivesse saindo dela, e assim ela dá uma descendência para o seu marido. Então isso aqui era uma coisa muito comum, não era nada de outro mundo, não era nada sobrenatural ou absurdo, era muito comum fazer isso. Então, como Sarai não conseguiu ter filho, ela decide entregar Agar para o seu marido Avram, para que eles pudessem ter um filho, e dito e feito, nasce um filho. Quem foi que nasceu? Nasce Ismael. Quem foi Ismael? Ismael, Deus escutou minha oração. Nasceu essa criança, filha de Agar com Avram. Depois de tanto pedido, Sarai não consegue ter filho com Avram. Avram também queria ter filho com Sarai. Então Deus decide fazer o seguinte. Deus ele pega Sarai, né? Shin Reish Yud, e ele pega esse Yud aqui, e ele tira o Yud do nome de Sarai. Como que ele tira? A gente sabe que o Yud ele tem um valor numérico de 10. Então Deus pega esse 10 e divide 5 para Sarai, que vira Sará, um rei, e o Avram, que era só Avram, ele ganha mais um rei e vira Avraham. Então agora juntou 5 com 5, 10. Aquilo que era de um só, agora ficou um pouco para cada um, e eles realmente vão se completar uma alma junto com a outra. Vocês já ouviram falar dessa expressão? Se não ouviram, eu vou falar agora. Meshanem Makom, Meshanem Mazal. O que significa isso, pessoal? Você, quando às vezes está numa situação não tão muito fácil, né? Seja por questões de saúde, questões financeiras, Meshanem Makom, Meshanem Mazal. Você troca o lugar que você está e você, de repente, troca a sua sorte. Quer saber, eu estou morando aqui, a vida não está boa para mim aqui, estou tentando e não estou conseguindo. Então, de repente, se eu trocar de cidade, se eu trocar de bairro, se eu trocar de apartamento, pode ser que minha vida melhore. Se eu estou nesse negócio, se eu estou nesse emprego, esse emprego não está me dando futuro, é um emprego que não vai para frente. Então, de repente, está na hora de eu trocar de emprego e procurar uma outra coisa. Meshanem Makom, Meshanem Mazal. Você troca o seu lugar e você troca a sua sorte. Sorte essa, não é uma sorte qualquer, esse Mazal, em hebraico, essa sorte é uma coisa mais espiritual, tá? É o pozinho de pirlim-pim-pim que Deus coloca em todo mundo, que Ele dá para todo mundo. Então, quando você troca o seu lugar, você também troca a sua sorte. E não só o lugar, também a gente sabe que algumas situações da nossa vida, por exemplo, por motivos de doença, a pessoa está doente, não consegue uma cura, ela troca o nome dela, ela acrescenta um nome junto a esse nome que ela já tem. Com qual intenção? Assim você tenta trocar a sorte daquela pessoa, né? De repente, Sarai, ela tinha um destino, mas Sará tem outro destino. Então Deus troca o nome dela, troca o nome de Avraham para dar um destino novo para eles. 13 anos depois, vem o tão esperado bebê, nasceu Yitzhak, e se ria. Tá? A gente vai pular um pouco, né, toda a história dos anjos, do Brit Milá, de Avraham, que Avraham faz o Brit Milá com 99 anos, e ele fica sentado na porta da tenda, e vem os anjos lá para poder Avraham receber Hanasat Orhim, recebe os anjos, e um desses anjos dá a notícia que Sará ia ter um filho, e nasceu Yitzhak. 13 anos depois de todo esse acontecimento, nasce Yitzhak. Tá bom? Agora, vamos ver uma coisa curiosa. Pode parecer um pouco de ingratidão. Nasceu Yitzhak. Yitzhak vai e faz seu Brit Milá com 8 dias, de acordo com o que Deus mandou. Avraham faz com 99 anos. E Ismael faz o Brit Milá com 13 anos. Não Brit Milá, né? Ele faz a Milá, ele corta o prepúcio com 13 anos, porque foi quando Deus deu a ordem para Avraham executar tudo isso. Mas Ismael está crescendo, Yitzhak está crescendo, e agora Sará está vendo que Ismael não é boa influência para o Yitzhak, para o seu filhinho querido, né? Está vendo ali que tem esse menino, filho de Agar. Né? Embora Agar vivesse junto com Avraham, ela não tinha deixado a idolatria totalmente. Então ela não passava valores tão bons
para o seu filho Ismael, e Sará não queria que Yitzhak se misturasse com essa gentalha, então ela decide falar com Abraham e falar: Abraham, meu amor, faz o seguinte, pega essa mulher com essa criança e manda para fora de casa. Que é isso? Abraham fica maluco. Como? Como que eu vou pegar minha outra esposa? Como é que eu vou pegar meu filho, meu primogênito, e vou mandar para fora de casa? Abraham fica sem reação. Mas Deus aparece para Abraham e fala: olha só, tudo que Sará falar, você faz. Tudo que sua esposa falar para você, você faz. A mulher mandou, você obedece. A gente já vê como é que desde aquela época, como é que já funcionava, né, pessoal? Então Deus ordena Abraham a ouvir Sará. Então, muito bem, Abraham escuta Sará, coloca o seu filho Ismael junto com Agar para fora de casa. Yitzhak cresceu. Chegou a hora dele casar. Abraham vira e pede para seu servo Eliezer ir lá para a terra dos seus pais, para a terra, né, da sua família, da família de Sará, buscar uma esposa para o seu filho Yitzhak. Mas como? As mulheres de Canaã não serviam, daqueles povos que viviam em Eretz Canaã não serviam? Não, eram povos idólatras, eram povos que não tinham valores, e Abraham queria alguém de valor para o seu filho. Então ele fala com Eliezer, e Eliezer parte nessa missão de buscar uma pretendente para o seu servo Abraham, para casar com Yitzhak. Eliezer traz Rivka. Eliezer traz Rebeca, né? Eliezer volta da Mesopotâmia com Rebeca. E aí, Rivka engravida. Tá? A gente está pulando um pouco a história, tá bom? A gente está tentando dar uma resumida, mesmo porque se eu fosse contar para vocês toda a história do povo judeu de ponta a ponta, exatamente como aconteceu, a gente não vai acabar nunca nossa aula. Mas o que é importante saber é que Rivka era engravida. Rivka engravidou de gêmeos. Mas será que Rivka sabia que ela estava grávida de gêmeos? Né? Vamos voltar um ponto. Rivka, ela fica grávida. Ela fica grávida e muito preocupada. Como? Por que Rivka fica muito preocupada? Rivka está lá, com um barrigão, a barriga dela está crescendo. E toda vez que Rivka passava na porta de uma casa de Torá, na porta de uma estivá, a criança se mexia como se ela quisesse sair da barriga de Rivka. Quando ela passava na porta da casa de idolatria, a criança se mexia como quem quisesse sair da barriga da mãe, correndo para fazer idolatria. E Rivka ficou muito perturbada. Rivka ficou preocupada. Como? Com o quê? Ela pensou: será que eu tenho um filho que não sabe o que quer? Será que eu tenho um filho que tem inclinação para fazer coisas boas e também tem inclinação para fazer coisas ruins? Será que eu tenho um filho que quando ele nascer ele vai crescer e ele vai correr atrás de Torá e ao mesmo tempo ele vai correr atrás de idolatria? Então Rivka fica muito preocupada. Então ela decide procurar os especialistas da época que falam para ela: não, olha só, Rivka, fica tranquila, você está grávida de gêmeos. E nessa hora Rivka respira aliviada. Como? Por que Rivka respira aliviada? Porque agora eu sei o que está acontecendo. Eu sei que eu tenho um filho que vai querer seguir o caminho da Torá e eu tenho um filho que não vai querer seguir o caminho da Torá. Pessoal, que tipo de mãe fica feliz e satisfeita ao saber que dos dois filhos, pelo menos um vai se salvar?
Então agora eu estou feliz da vida. Um vai salvar, um vai buscar idolatria, vai fazer coisas ruins, mas não estou nem aí, porque pelo menos eu salvei um 50% de acerto. Como que pode isso? Como é que uma mãe pode ficar feliz em salvar metade da sua cria, metade dos seus filhos? A gente vai entender isso daqui a pouco, tá, pessoal? Então vamos voltar para cá. Verificar, fica grávida de gêmeos. A gente conhece a história, né, desses gêmeos. Yitzhak, aqui no nosso desenhozinho, vai nascer esses gêmeos. Primeiro sai Esaú da barriga da mãe, e atrás dele, embaixo dele, sai Jacó segurando no calcanhar do seu irmão, né? Como está aqui simbolizado na nossa cena, no nosso desenho. Então nasceu Esaú e Jacó. Quem são eles? Esaú ou Edom, de Adom, vermelho. Ele é patriarca dos povos edomitas. A gente sabe, está na Torá, está na história, que Esaú ele era vermelho. Como vermelho, ele era ruivo. Já nasceu bem peludinho, né? Com bastante cabelo, bastante pelo. Ele era ruivo, vermelho. Então ele é o pai dos povos edomitas. E Jacó, que nasce, Jacó ele vem de Ekev, porque Ekev significa calcanhar, porque ele nasce segurando e agarrando o calcanhar de Esaú. Esaú cresce e se torna um caçador. E Jacó cresce como um homem estudioso que habitava em tendas. Istam Yoshev Olim. É assim que a Torá se refere a Jacó. Jacó ele era um homem bom, um homem estudioso que habitava em tendas. Ele era paz e amor, ele quer saber de estudo, ele quer saber de aprender. Enquanto Esaú, ele tinha uma veia de guerreiro, ele quer lutar, ele quer conquistar, ele quer brigar, ele quer caçar, ele era um homem de ação. Então, Esaú, ele tinha essa característica e Jacó tinha essa outra característica. E pessoal, agora a gente vai para a próxima aula. Na nossa próxima aula, a gente vai começar a entender um pouco do conflito de Jacó com Esaú. Não só um conflito de Jacó com Esaú, mas o buraco é muito mais embaixo. A gente vai começar a entender o conflito entre o povo de Israel, o povo judeu, dos povos árabes. Tudo aqui, tá tudo na história, tá bom? Segura lá e não deixe de acompanhar a nossa próxima aula, pessoal. Muito obrigado.